Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana, na cidade de Curitiba e atendendo online para todo o Brasil. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a dependência de sexo virtual, o chamado cybersex. Mas antes disso, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir que, se vocês gostam de assuntos de saúde mental, de sexualidade humana, por favor, se inscrevam no canal, cliquem na sineta para ativar as notificações e me acompanhem aqui toda semana, que assim vocês me ajudam a promover o canal e levar informações úteis para mais pessoas. Então, gente, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a dependência de sexo virtual. Antes de começar a falar sobre a dependência de sexo virtual propriamente dita, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é o tal do cybersex, né? É um termo que vem do inglês, que significa interações sexuais, né? Interações sexuais mediadas por computadores através da internet e que são práticas sexuais que não envolvem contato físico. Então, aqui, quando a gente fala em dependência de sexo virtual, a gente está falando em pessoas que têm uma dependência de sexo que acontece exclusivamente através da web, através de interação virtual. Obviamente, quando a gente fala de dependência de pornografia, de compulsão sexual, de dependência de sexo, as pessoas podem ter dependência do sexo virtual, elas podem ter dependência do sexo presencial, né, ou seja, com contato físico, e elas podem ter dependência de sexo nas duas modalidades. Então hoje nós vamos falar sobre a questão do sexo virtual. Eu vou começar falando para vocês um pouquinho de estatísticas a respeito do trânsito de conteúdo sexual na internet, a respeito de acessos de conteúdo sexual, sites. Então eu vou pedir licença para vocês que de vez em quando eu vou usar uma colinha aqui, porque é muita informação e para a gente procurar não deixar passar nada de importante. Então vejam bem, atualmente dados assim bastante de pesquisas bastante bem feitas têm trazido estatísticas assim mais confiáveis a respeito de trânsito de conteúdos pornográficos, conteúdos sexuais e de acessos de conteúdos sexuais na internet. Por que eu digo dados mais confiáveis? Porque existe um certo ativismo anti-pornografia em que chega a se dizer que 90% do conteúdo e dos acessos a conteúdos sexuais na internet ou melhor, 90% dos acessos de conteúdo na internet são pornográficos, o que é absolutamente absurdo, não faz sentido nenhum. Então a gente vai procurar trazer informações mais confiáveis. Então as informações mais confiáveis nos informam que aproximadamente 4% dos websites na internet têm conteúdo sexual, que aproximadamente 10% do conteúdo da internet como um todo tem algum grau de teor sexual, que mais ou menos 10 a 15% dos acessos diários na internet para pesquisa, na busca, por exemplo, busca do Google, em busca de conteúdo sexual, que aproximadamente 60% dos homens entre 18 e 34 anos acessam pornografia pelo menos uma vez por mês, que entre viciados em sexo, aproximadamente 75% costumam postar regularmente nudes, trocar nudes na internet, que aproximadamente 80% das mulheres que descobrem que seus parceiros são compulsivos sexuais, fazem uso de cybersex regularmente, acabam apresentando depressão, e 40% dessas mulheres acabam se afastando desses parceiros. Então vocês vejam que é uma coisa bastante impactante em termos de volume
em termos de problemas, o potencial de problemas que esse tipo de prática sexual, e mais propriamente dependência desse tipo de prática sexual, tem potencial para causar. E ditas essas estatísticas, eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito de algumas variantes típicas de prática de cybersex. Então, a primeira que eu vou falar para vocês é uma mais simples, onde a pessoa acessa conteúdos pornográficos, onde ela acaba acessando para se masturbar, ela lê conteúdos picantes na internet, ela vê imagens picantes sexuais na internet, ela não interage com ninguém e ela acaba se masturbando para se satisfazer. E ela acaba tendo isso como uma prática frequente. Então esse é um tipo de prática de cybersex bastante comum. Um outro tipo de prática também bastante comum é quando a pessoa utiliza uma webcam e interage com uma outra pessoa, que pode ser num site profissional, de venda de serviços sexuais. Então a pessoa interage, ela acaba se masturbando e vendo uma outra pessoa se masturbar, ela também se masturba. Então eles fazem, quem acessa e quem está vendendo, a pessoa que está prestando o serviço, eles interagem, existe a masturbação, a busca do prazer, e aí a coisa se encerra ali. Então já é um tipo de prática onde existe já uma interação, que não é só um acesso e uma masturbação. Um outro tipo de prática também bastante comum é o chamado sexting. Né? O que é o sexting? É uma contração de duas palavras do inglês, que é sex e testing, que é assim, a troca de mensagens através de aplicativos de troca de mensagem. Então as pessoas enviam e recebem mensagens com conteúdo sexual. Essa talvez hoje seja a mais comum das práticas de cybersex. E nesse tipo de prática, apesar do termo sexting se referir à troca de mensagens, isso não se restringe a mensagens de texto. Então são mensagens de texto picante, com conteúdo sexual, de provocação, de sedução, de questões sexuais explícitas, mas também composto de imagens, composto de fotografias, de nudes, de áudios, de vídeos. Então, quando tem esse tipo de prática, ela é uma prática assim que coloca a pessoa que tem essa prática do cybersex, ou principalmente a pessoa que é dependente, ou seja, ela está o tempo todo acessando esse tipo de conteúdo, trocando esse tipo de mensagem, coloca essa pessoa em maior risco, porque ela à medida que ela tem mais frequência, mais trocas de mensagem, ela pode acabar se descuidando, acabar sendo descoberta na sua prática pela sua parceria, seja homem ou mulher, e aí todos os problemas decorrentes desse tipo de prática, né? Então aí algumas das práticas comuns do cybersex, e de algumas pessoas que são dependentes de sexo. Eu vou pegar aqui minha colinha para lembrar de algumas outras, para não esquecer nada para dizer para vocês. Então, a gente tem, por exemplo, a teledildonic. O que é teledildonic? Isso é um termo muito pouco conhecido, que se refere a pessoas que utilizam dildos, utilizam sex toys, brinquedos sexuais, essas interações via webcam, para se masturbar, para se estimular, para provocar o desejo, provocar excitação no outro. Então, as pessoas estão online, interagindo e utilizando esses brinquedos sexuais para se divertir e para ter prazer. Então, essa é um outro tipo de prática de cybersex. Uma outra questão que é mais recente até, que vem junto com o metaverso, com a realidade virtual alternativa, é a interação sexual entre pessoas com os seus avatares. Então o metaverso foi criado como uma realidade alternativa, onde você pode ter um avatar seu, que vai interagir das mais diferentes maneiras, com os mais diferentes objetivos, e obviamente que acabou
também tendo sua vertente sexual. Nessa vertente sexual, ele acaba havendo uma interação sexual entre o avatar de uma pessoa e de outra ou de outras pessoas. Então é a versão metaverso dos contatos sexuais virtuais, né? Muita gente nem sabe de que isso existe, mas é uma prática também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu deixei de fora. Eu acho que talvez as salas de bate-papo, né? Tem muitas pessoas que têm fantasias sexuais e que não têm coragem de botar essas fantasias sexuais em ação. Então elas acabam entrando em salas de bate-papo de pessoas que também estão lá dispostas a explorar e expor as suas fantasias sexuais. Então ali naquelas salas de bate-papo eles interagem e acabam trocando essas fantasias, né, botando algumas dessas fantasias para fora e muito frequentemente usando ali um certo anonimato para poder fazer isso. Então aqui uma pincelada. Obviamente que existem outras formas de prática de cybersex, mas eu procurei aqui cobrir algumas dessas práticas para que vocês possam entender isso melhor. Lembro aqui, faço questão de reforçar que quando a gente fala aqui sobre dependência de sexo virtual, e daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre sinais e sintomas sugestivos de dependência de sexo virtual, eu vou lembrar desde já para vocês, primeiro, que um sintoma desses, um sinal ou sintoma isoladamente não significa dependência de sexo, mas significa que a pessoa provavelmente já tem algum problema ligado ao sexo virtual. Quanto maior o número de sintomas que a pessoa percebe que tem, de sinais e de sintomas, quanto mais intensos, quanto mais frequentes na vida da pessoa esses sinais, mais provavelmente ela tem um problema grave com o sexo virtual e maior a chance de que ela seja uma pessoa dependente de sexo virtual, mesmo que talvez ela não tenha essa consciência ainda. Então eu vou mais uma vez pegar minha colinha aqui, porque é muito detalhe que eu vou ter que comentar com vocês. Então eu vou falar aqui sobre muitos sinais e sintomas de dependência de sexo virtual. Então vamos lá, o primeiro deles. A questão é assim, normalmente, como qualquer tipo de dependência, seja álcool, seja drogas, ou uma dependência de jogos eletrônicos, jogos de azar, normalmente isso começa devagar, de um modo lento, de um modo arrastado. Uma coisa que em medicina nós chamamos de modo insidioso. Ele vai começando devagar, ele vai se ampliando, vai se tornando mais frequente. A pessoa começa a usar mais tempo e lentamente isso vai se tornando um problema maior até que a pessoa pode chegar ou não a desenvolver uma dependência. Então isso é uma questão bastante importante a respeito da dependência de sexo de qualquer tipo. Uma coisa que é bastante importante da gente lembrar é que o impacto dessa prática sexual quanto mais negativo sobre o bem-estar tanto físico quanto psicológico e emocional de uma pessoa, mais ela pode estar já tendo problemas com o sexo virtual. Então essa é uma questão bastante importante já em primeiro lugar. Segundo lugar, prejuízos na vida social. Uma pessoa que começa a ter problemas mais graves com sexo, com acesso e ficar frequentando e gastando tempo com sexo virtual, é que ela começa primeiro a se afastar da sua parceria, seja seu marido, sua esposa, namorado, namorada. Ela começa a se afastar progressivamente dos amigos, porque ela quer ficar mais tempo online. Então ela começa assim um certo processo de isolamento. Às vezes ela evita uma atividade social porque ela quer ter a oportunidade de ficar online acessando conteúdos sexuais e interagindo sexualmente. Então esse é um segundo sinal importante. Um terceiro sinal, prejuízos financeiros. A pessoa pode fazer gastos excessivos com serviços pagos de pornografia, de interação sexual, de cybersex de um modo geral. A pessoa acaba, às vezes, tendo problemas
porque ela não está conseguindo se concentrar suficientemente na sua atividade profissional, porque ela está com muito tempo, muito da sua mente, muito frequentemente tomada por pensamentos de conteúdos sexuais, e ela acaba diminuindo a sua produtividade, às vezes tendo problemas até de falta ao trabalho, e com isso ela acaba tendo problemas financeiros associados à prática do sexo virtual. Um quarto fator extremamente importante é a pessoa perceber uma incapacidade em interromper esse comportamento. Então, ela de vez em quando ela sente que está demais, que está exagerado, que está atrapalhando, que está comprometendo alguma esfera da sua vida, e ela tenta, mas ela não consegue controlar. E ela volta a acessar e volta a interagir virtualmente, sexualmente. Então ela começa a perceber ali que tem algum problema mais grave porque ela não está conseguindo se controlar. Um quinto fator, a questão da infidelidade. Muitas pessoas que acessam o sexo, que têm a prática do sexo virtual, acreditam genuinamente que isso não é uma forma de infidelidade. Eu, na minha prática do dia a dia, que trabalho há muitos anos, né, já vão aí 17 anos na área de sexologia e psiquiatria, psiquiatria há muito mais tempo, mas na área da sexologia já há 17 anos, eu já ouvi muitas vezes pacientes dizendo assim, não, mas não é infidelidade, porque eu não estou interagindo com ninguém, não estou tendo contato físico com ninguém. Mas isso não é verdade, né? Qualquer pessoa, qualquer parceira ou parceiro que descobre que o seu companheiro, sua companheira está na prática do sexo virtual, se sente muito ofendida, muito machucada, muito traída. Então, essa questão da infidelidade é uma questão sempre presente. Sexto lugar, a pessoa ela começa a acessar tanto conteúdo virtual, pornográfico, e começa a ter tantos tipos de interações e práticas sexuais, que ela começa a buscar novos estímulos e começa a ir aos extremos. Ela começa a frequentar extremos. Aquilo que não parecia tão erótico começa a ficar mais erotizado, aquilo que parecia meio aversivo, que não provocava excitação, começa a parecer excitante. Já falei isso aqui em vídeos anteriores, a pessoa começa a erotizar coisas que não eram tão interessantes, começa a ver vídeos de coisas mais extremas. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a bestialidade, que é sexo com animais. A pessoa vai lá ver sexo com animais. E com isso ela começa a se expor em maior risco, porque se ela for apanhada pelo seu parceiro ou sua parceira, quando se trata de uma pessoa comprometida, o choque é maior, a pessoa saber que o seu parceiro ou sua parceira acessava esse tipo de conteúdo, às vezes algumas interações mais bizarras, interações mesmo, não de acesso à pornografia, mas interações de uma maneira mais bizarra, pode ser muito chocante e causar um comprometimento muito severo para o casal, no caso de descoberta de uma situação dessa. Sétimo lugar, a pessoa começa a ter sentimentos crescentes de vergonha, de culpa, de remorso quando faz esses acessos, quando faz essas interações sexuais, mas ela não consegue parar. Mas esses sentimentos, depois que a pessoa fica numa fissura para interagir, mas depois que ela interage, ela sente culpa, sente remorso, se sente suja. Muitos pacientes dizem assim, eu me sinto sujo. Então é um sentimento muito ruim que a pessoa acaba tendo. Logo depois dela terminar, ela se masturba e depois ela já começa a se sentir mal. Oitavo lugar, a pessoa a coisa pode se tornar tão frequente, tão intensa, a pessoa passar tanto tempo ao longo do dia fazendo essas interações em diferentes lugares, usando o smartphone, que a pessoa pode evoluir tempo demais online, pode evoluir para um quadro de ansiedade, um transtorno de ansiedade, pode evoluir para um quadro de depressão e também, como eu já tive a oportunidade de atender algumas vezes, às vezes a pessoa chega em ideação suicida, porque ela se sente sem controle, ela precisa do controle, ela sente prejuízos em várias esferas da sua vida e ela gira em torno desse ciclo
de acessos e interações virtuais, e ela não consegue se afastar disso, então ela pode desenvolver um transtorno psiquiátrico bastante complicado. Nono lugar, dificuldade para desenvolver relacionamentos íntimos na vida real. Então, isso é mais comum, inclusive, a gente tem visto isso de um modo crescente, porque as novas gerações já começam a vida sexual muito cedo, acessando pornografia. Já virou comum a gente ouvir assim, comecei a acessar com 12 anos, a pessoa está com 30 anos, começou a acessar com 12. Então ela começou toda a vida sexual dela na pornografia e já em algum momento interagindo através de sites, serviços, aplicativos. E aí a pessoa ela fica com essa questão assim, ela não desenvolveu as habilidades necessárias para interação com pessoas na vida real, tanto afetiva quanto sexualmente. Isso acaba trazendo mais um problema. Que mais? Como eu comentei há pouco, a possibilidade é sempre presente da pessoa, em função da frequência, do tempo que ela gasta e até do dinheiro que ela gasta com isso, acabar arruinando relacionamentos que outrora eram relacionamentos muito saudáveis. Então o prejuízo acaba se tornando um prejuízo gigantesco, né? Porque a pessoa tinha um relacionamento bem saudável, ela acaba arruinando esse relacionamento. Em 11º lugar, a pessoa começa, às vezes, numa busca obsessiva de parceiros para ter sexo online. Então ela fica fissurada, como qualquer dependente de drogas ou de álcool, sabe? Vem aquela fissura, aquela necessidade recorrente, a pessoa fica numa obsessão de encontrar novos parceiros para fazer sexo online. 12º lugar, uso de anonimato, o máximo possível para se envolver nesses contatos online. A pessoa teme que ela acaba sendo vista, identificada, então o máximo de anonimato possível durante esses acessos. 13º tópico, que está ligado com o 12º, muito esforço para esconder qualquer sinal, qualquer traço que possa denunciar que a pessoa está tendo todo esse acesso, está tendo toda essa interação sexual virtual, muitas vezes sem conseguir, porque quando a pessoa já está numa dependência, um comportamento sexual compulsivo de dependência de sexo virtual, ela tenta, mas ela acaba não conseguindo. É uma questão de tempo. Como a gente costuma falar, é um carro que está acelerando contra uma parede. Em algum momento ele vai bater, é só uma questão de tempo. E 14º lugar, o cybersex como uma forma principal ou única forma de vivência sexual da pessoa. Então as pessoas que vão para uma condição mais grave, elas acabam, às vezes, tendo o sexo virtual como a única opção sexual delas. Obviamente que isso significa que provavelmente elas também não têm mais vida de intimidade, de proximidade, vida afetiva. Elas acabam tendo apenas uma vida de sexo virtual. E com isso, gente, aí eu queria falar para vocês a respeito de alguns impactos importantes que essa dependência de sexo virtual vai ter sobre a vida da pessoa. É para resumir um pouquinho o que a gente falou há pouco, mas para trazer alguma informação um pouquinho mais precisa, talvez mais organizada. Então, assim, lembrando que o impacto do sexo, da dependência de sexo virtual, ou mesmo de uso problemático de sexo virtual, o impacto é enorme, e esse impacto pode ser conjugal, pode ser financeiro, pode ser profissional, pode ser sobre os filhos, uma desestruturação da vida do casal. Outras pessoas podem ser afetadas por isso, né, além da família. É um ato de infidelidade, é tido por quase qualquer parceiro como um ato de infidelidade. E também pode ter uma consequência que quase ninguém para pensar, que é o tráfico de escravos sexuais sobre o qual eu vou falar para vocês daqui a pouquinho já, tá? Então, vou aqui usando a minha colinha para não esquecer de nada. Então, primeira questão, problemas de intimidade, como eu comentei com vocês. A pessoa, ela pode esvaziar um relacionamento amoroso em andamento.
ela pode esvaziar no sentido da intimidade, vai perdendo a intimidade, vai perdendo o interesse sexual. Ela pode tornar o sexo, ela está tão acostumada a pensar, a ver imagens e interagir de um modo só de sexo, que ela esquece a sexualidade. O que eu quero dizer com isso? O sexo, a gente considera em sexologia que o sexo é a parte biológica, é a penetração, é a coisa mais, entre aspas, assim, usando um termo um pouquinho mais pesado, a parte mais animal das interações sexuais. A sexualidade é uma coisa muito mais ampla, que envolve todo o jogo erótico, todo o erotismo, todo aquele clima bacana, tudo que envolve o antes, envolve o durante, envolve o depois. Mas a pessoa que está com um problema de dependência de sexo virtual, ela acaba... isso para ela acaba... A sexualidade acaba se perdendo, ela acaba ficando mais numa coisa de sexo pelo sexo mesmo. Lembrando que isso também acontece com pessoas que são dependentes de sexo no contato pessoal também, não só no virtual. Que mais? O cybersex, ele pode levar pessoas a perder a intimidade com seus parceiros e com outras pessoas, mas muitas pessoas que são solitárias, que são muito tímidas, muito retraídas, que têm poucas habilidades sociais, que não têm habilidades de interação com o sexo oposto, ou às vezes nos relacionamentos homoafetivos com pessoas do mesmo sexo, muitas dessas pessoas, quando isso é muito intenso, elas acabam tendo, obviamente, muito mais facilidade de interagir sexualmente através da internet. E se a situação é extrema, essas pessoas deixam de ter uma vida social e acabam ficando só na vida sexual virtual, que é um baita de um prejuízo na intimidade, na possibilidade da pessoa ter uma vida de intimidade. O segundo impacto bastante importante são os problemas que isso pode trazer para os relacionamentos estáveis, né? Então, como eu comentei com vocês, uma descoberta de alguém que descobre que o seu parceiro ou sua parceira tem esse comportamento ou tem uma dependência de sexo virtual, começam muitas discussões, muitas brigas, essas brigas se tornam seguidas, e isso transborda, espirra para os filhos, atinge os filhos. A pessoa às vezes pode gastar muito dinheiro. Eu já tive pacientes que gastavam pequenas fortunas mensais, pessoas que tinham um bom poder aquisitivo, mas gastavam pequenas fortunas mensais com sexo virtual, e que às vezes isso vinha afetar as finanças da família como um todo, né? Às vezes a pessoa, como acontece também nos compulsivos sexuais que fazem contatos presenciais físicos, às vezes precisa de dinheiro para alguma coisa importante da família, mas a pessoa não consegue evitar de gastar aquele dinheiro com sexo. Então esse tipo de impacto é uma coisa muito complicada. E os amigos, que também acabam ficando de lado, né? Então os relacionamentos são prejudicados de um modo geral. Terceiro lugar, comprometimento do trabalho. Muitas pessoas acabam ficando tão fissuradas, tão obsessivas com a questão sexual, com tanta vontade de acessar. Eles estão no local do trabalho, eles querem acessar, eles saem do trabalho e vão ao banheiro com o smartphone para acessar sexo virtual, para se masturbar. E eles acabam perdendo a concentração no trabalho, perdendo a capacidade de produtividade. Às vezes eles são apanhados acessando pornografia lá no computador da empresa. Isso pode dar até demissão por justa causa. Então a pessoa pode perder a produtividade, pode perder comissão, pode acabar sendo demitido. Então vocês vejam que as coisas elas podem ir para o extremo, né? Tem pessoas que conseguem acessar o sexo virtual sem maior prejuízo, eventualmente, quando elas querem, quando elas estão afim, lá de vez em quando, dá uma turbinadinha no relacionamento, mas nós estamos falando aqui de pessoas que acabam evoluindo para o uso problemático ou para uma dependência de sexo virtual. Temos a questão do sexo virtual alimentando
o trabalho escravo, de escravas do sexo. Em alguns países cediam sites, né, onde criminosos que fazem tráfico de pessoas para o sexo, mulheres para a prática de sexo, esses criminosos acabam obrigando essas pessoas, essas mulheres, a interagir sexualmente nesses sites pagos, a prestar serviço, entre aspas, nesses sites pagos, muitas vezes, inclusive, sem receber nada, porque elas muitas vezes estão em cárceres privados e elas estão no exterior, em sites sediados no exterior. A pessoa que está interagindo com elas não faz ideia de que elas são escravas. Muitas delas são menores de idade, inclusive, e a pessoa está alimentando esse mercado criminoso e não faz ideia disso, que é uma coisa deprimente, degradante do ser humano, mas que infelizmente é mais uma mazela dessa questão do sexo pago. Então, gente, resumindo agora a questão agora que eu já fiz um resumo dessa história, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o que fazer se você percebe que está com uso problemático de cybersexo ou se você se sente realmente dependente de sexo virtual. A questão é assim, você tem que ampliar o teu nível de consciência, você tem que admitir para você mesmo que você tem um problema e a partir disso você procura tratamento. Provavelmente uma pessoa que está com um problema importante de dependência de sexo, ela já percebeu que ela não tem controle, ela já percebeu que o problema está se tornando crescente, que está invadindo cada vez mais a vida dela, e ainda assim ela tenta e não consegue sair disso. Então, se é essa a sua situação, procure tratamento, né, com psiquiatra que trabalha na sexologia, gente experiente para tratar dependência de sexo virtual ou compulsão sexual, mesmo que não seja virtual. Se você é uma pessoa muito tímida, retraída, sem habilidades sociais e que por isso você se sente prisioneiro da internet, do sexo na internet, do sexo virtual, porque você não consegue fazer de outra maneira, você também precisa de ajuda. E provavelmente, talvez você precise de ajuda psiquiátrica, talvez você precise de ajuda psicológica, mas fundamentalmente procure ajuda com um profissional que tem realmente formação na área e tem experiência na área. A experiência também é muito importante, né? A pessoa não pode só conhecer, ela tem que realmente já ter uma vivência nessa área para poder ajudar uma pessoa, poder ajudar um paciente que sofre bastante com isso. A gente que trabalha na área vê muitas famílias serem arrasadas, às vezes irremediavelmente destruídas em função de descoberta desses comportamentos por um dos parceiros. Então, em resumo, entre em ação. Não fique esperando a sua vida ser arruinada para você procurar ajuda. Ok, gente? Então, o que eu queria transmitir nesse vídeo é isso. Espero que tenha sido útil. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. O like nos ajuda muito aqui. Deixe seus comentários, sempre que possível eu procuro responder. E os comentários também nos ajudam aqui, porque fazem com que o nosso canal cada vez atinja mais pessoas e a gente possa levar informação útil cada vez para mais pessoas. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.